O André Costa Jorge há pouco teve a oportunidade de fazer a inauguração do dia e de agradecer a presença de todos os que cá estavam. Eu gostava de agradecer agora a presença deste painel ilustre. Além da Brutéria e do JRS, também o Sr. Presidente da República decidiu que gostava de se associar a este evento. E escreveu esta mensagem que passo a ler, onde diz que foi com enorme satisfação que, no conhecimento da iniciativa Hospitalidade Precisa-se, que decorre este dia 9 de março, um dia de discussão, debate e programação cultural dedicado aos temas do acolhimento e da integração. Conheço os princípios e o trajeto do JRS. Conheço os seus colaboradores e voluntários. Conheço alguns dos centros de acolhimento que gerem, dentro e fora do país. Há uma palavra que a todos une, a hospitalidade. O espírito com que acolhem e ajudam a integrar tantos e tantos refugiados e imigrantes, tantos e tantos iguais a nós. Portugal é um país aberto aos outros, sempre foi e sempre será. Essa ideia tem de ser sublinhada no momento histórico em que a Europa se confronta com outras realidades de fechamento e intolerância. É por isso que o Presidente da República, mesmo ausente fisicamente, se associa à iniciativa do Serviço aos Refugiados em parceria com a revista Brutéria. Agradecendo o debate e a reflexão, acreditando na divulgação dos valores humanistas da solidariedade e da justiça. Os valores que fazem dos portugueses um exemplo mundial no acolhimento e integração dos refugiados. Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Só antes de passar a palavra ao Gonçalo Matias, que moderará este painel, gostava de dizer assim duas coisas muito curtas, que são estas. Este dia tem um tema e tem um modo. O tema é aquele do qual o André, diretor-geral do JRS, falou há pouco. Refugiados, migrantes, hospitalidade, esta grande preocupação que temos no espaço público europeu e mundial hoje em dia. Mas além de tema, há uma preocupação de modo, e por isso é que fizemos questão de convidar 7 representantes, ou eurodeputados ou representantes dos partidos com assento no Parlamento Europeu em Portugal. Porque o modo desta conversa tem que ser um modo de moderação e um modo cordial e civilizado. A ideia de ter um painel com 7 pessoas e um moderador não é aleatória, é porque acreditamos que esta conversa é a conversa que nos ajudará a perceber como é que um tema como este pode passar a ser de todos. E por isso agradecemos a presença, agradecemos a moderação e agradecemos a forma como nos ajudarão a integrar este tema nesta preocupação que é de todos. Muito obrigado, bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Padre Francisco Mota, ao JRS e à Brutéria o convite para estar aqui e felicitar muito pela organização desta conversa, destas mesas redondas, subordinada a um tema que é fundamental e que está presente nas nossas preocupações todos os dias, como dizia o Padre Francisco Mota, que é o tema das migrações. Mas a forma como ele é aqui apresentado, a forma como ele nos é proposto pela organização, é uma forma que me parece particularmente feliz, desde logo na expressão ou na palavra hospitalidade. Porque este tema tem estado presente no debate público todos os dias e raras vezes ele é apresentado nesta dimensão, na dimensão da hospitalidade, na dimensão do acolhimento. Muitas vezes ouvimos falar das migrações como uma ameaça, como uma crise, como uma invasão. E depois a esta crítica responde-se muitas vezes com a oportunidade, a vantagem económica, o que também é verdade, as vantagens demográficas, nada disto deixa de ser verdade, mas esquecemos o ponto fundamental, que é o ponto da hospitalidade. É a obrigação que todos temos, desde o princípio da humanidade, de receber o outro, de acolher aquele que está em dificuldades e que precisa de nós e que não tem uma casa, que não tem um local onde se possa abrigar. E é essa dimensão da hospitalidade que me parece que é muitas vezes esquecida e que, no caso dos refugiados, tem uma dimensão política, sociológica e até jurídica que não pode ser esquecida, porque é precisamente isso que está no centro da razão de ser da figura do asilo e dos refugiados, que é a questão do acolhimento, da hospitalidade. Agora, claro que a questão vista assim é importante e eu gostaria de propor aos nossos interlocutores que olhassem o tema deste ponto de vista, seja para concordar, seja para criticar, mas que pensassem nele sobre a proposta que nos é feita, hospitalidade, como é que nós podemos pensar as migrações sob uma perspectiva de hospitalidade, mas evidentemente o fenómeno é de uma enorme complexidade. Nenhum de nós desconhece a enorme complexidade do fenómeno.
nas suas várias dimensões política, jurídica, demográfica, sociológica, económica, é de facto um tema da maior complexidade, que porventura não foi visto assim no início, quando a questão se colocou com maior premência na União Europeia, talvez aí por volta de 2012, 2013, quando as primeiras situações em Lampedusa aconteceram, e depois em 2014 e 2015, com números avassaladores, e talvez a complexidade não tenha sido sempre vista por todos na sua totalidade, talvez com algum amadorismo na forma como todos gerimos este fenómeno. Enfim, mas não me queria alongar muito mais. Eu propunha que nós fizéssemos um formato de conversa, porque como somos muitos, acho que é difícil estarmos a separar, a individualizar intervenções. Talvez pudéssemos ter aqui alguns motes comuns e fazer um tour de tábua para irmos conversando sobre o tema. Eu gostava, desde logo, obviamente, de apresentar os nossos convidados hoje. Isabel Santos, do PS, Cláudia Aguiar, do PSD, João Pimenta Lopes, do PCP, Pedro Mota Soares, do CDS, António Marinho Pinto, do PDR, e José Inácio Faria, do MPT. E Alexandre Abreu, do Bloco de Esquerda. Penso que tinha saltado. Peço desculpa. E, portanto, temos aqui os nossos intervenientes, ilustres representantes de partidos políticos, uns deputados ao Parlamento Europeu, outros deputados à Assembleia da República e, portanto, pessoas muito qualificadas na linha da frente do debate político para nos poderem falar das suas perspectivas e também do modo como veem a reação política e social a este fenómeno. O primeiro tópico que eu propunha para debate era o tópico da forma como a União Europeia e Portugal se prepararam para o fenómeno migratório. Desde logo do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico. Isto é, será que nós temos os instrumentos políticos e jurídicos necessários para lidar com a situação que estamos a viver? Será que nós não estamos a usar instrumentos como, por exemplo, a Convenção Internacional para a Proteção dos Refugiados, que é de 1951, depois da Segunda Guerra Mundial, e os instrumentos europeus, em larga medida, decalcados dessa Convenção? Será que nós não estamos a usar instrumentos que são profundamente desajustados à realidade que estamos a viver? Isabel Santos. Tem aqui Sim, de facto, estamos a utilizar instrumentos que já estão profundamente desajustados e estamos a conviver com uma profunda dificuldade em reajustar esses instrumentos. Esta é que é a verdade. E se me perguntarem se depois de 2015, daquele grande fluxo, que eu não posso falar, eu não aceito que se fale numa crise de refugiados, de migrantes e refugiados. Isso não aconteceu. Falar na Europa numa crise de migrantes e refugiados, quando aqui só chegaram em 2015 1,5 milhão de pessoas, e quando a Turquia albergou 3,5 milhões de pessoas, quando o Líbano albergou cerca de 1 milhão de pessoas, quando a Jordânia albergou 655 mil pessoas. Bem, temos que olhar para as dimensões, temos que olhar para as possibilidades de integração no meio de uma população mais alargada e menos alargada, e chegamos à conclusão que nós, na Europa, não tínhamos, de facto, motivo de falar em crise. Nós tínhamos motivo de falar na nossa falta de capacidade de responder ao fluxo. E ainda hoje permanecemos assim. Porque, se falarmos na Convenção de 1951, vemos que ela, à luz da época, e que respondia a uma realidade muito própria, decorrente das duas grandes guerras, sobretudo da Segunda Guerra Mundial, deu resposta ao momento. Mas hoje as causas de busca de proteção noutros países são também outras, são acrescentadas até pelos fenómenos naturais, pelas crises alimentares, por diversos tipos de fenómenos que se vão desenvolvendo ao longo dos tempos e a que esta Convenção não responde. Claro que haverá uma séria dificuldade política em rever neste momento esta Convenção. E todos nós percebemos porquê, face à pressão gerada por movimentos políticos anti-imigração e anti-refugiados. Temos que ser muito claros nisto. Quanto ao que se passa em termos de legislação europeia, nós neste momento continuamos sem um mecanismo
que faça um novo pico migratório, possa dar uma resposta de partilha solidária. Nós ainda não fomos capazes de rever o mecanismo de Dublin. E enquanto não se revir o mecanismo de Dublin, é impossível pensar na Europa na existência de um mecanismo de resposta de partilha solidária, da responsabilidade de acolher quem nos procura. E nesta matéria, esta é uma matéria de cumprimento de direitos humanos. Pura e simplesmente de cumprimento de direitos humanos. Nós não podemos estar aqui, não vale a pena estar com grandes discursos e grandes discussões. Nós, ao cumprimos o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que toda a pessoa sujeita à perseguição tem direito a procurar e beneficiar de asilo em outros países, ou não respeitamos. Esta é a escolha que a Europa tem que fazer. E esta é a escolha que todos nós vamos ter que fazer. É que Europa queremos. Portanto, a questão aqui é muito clara. E podíamos estar aqui a falar horas e horas sobre esta matéria, mas percebo que outros terão também que usar da palavra. Eu já fico por aqui. Muito obrigado e agradeço ter respondido com precisão exatamente à questão. Cláudia Aguiar, o que lhe parece? Muito bom dia a todos. Agradecer, em primeiro lugar, o convite para estar aqui neste debate num tema tão importante e, no fundo, se calhar reforçar também ou sublinhar aquilo que a Isabel nos transmitiu aqui. É, de facto, um tema extremamente complexo e, se tivéssemos soluções, não estaríamos cá neste debate. E acrescentar uma nota àquilo que foi aqui dito, da complexidade do tema, é porque estamos a falar também de 28 Estados-membros que no tal sistema de Dublin não se entendem, quanto mais noutros problemas mais complexos que nós temos que enfrentar. Porque esta crise migratória, compreendo os números que foram aqui lançados, não deixa de facto ter sido uma crise em alguns Estados-membros, porque aqueles que efetivamente sentiram no seu território de um momento para o outro uma chegada repentina de pessoas de outros países e que não tinham resposta efetiva para dar, viram-se perante uma crise. Agora, não é de facto a Europa a atravessar uma crise migratória, são alguns Estados-membros que nós temos de dar especial atenção. E por isso, se o pico desta crise foi em 2015, obviamente que a Europa, a Comissão Europeia, no seu todo, tentou estabelecer algumas medidas, criar alguns sistemas de apoio que colmatassem algumas lacunas. E por isso mesmo, ainda hoje estamos em plena discussão do próximo quadro financeiro plurianual. E se calhar vamos à questão, estamos a falar só em números e financiamento e apoio, mas é necessário e, sobretudo, é necessário para uma distribuição equilibrada, mas para apoiar aqueles países, aqueles Estados-membros em que estão a receber, nomeadamente a Grécia, nomeadamente a Espanha, que agora está a receber um fluxo como nunca antes assistido, também de refugiados, e, portanto, temos que olhar para estes casos. E, por isso, para o próximo quadro financeiro plurianual, gostava de destacar isso também para partilhar convosco, quase que se triplicou o montante para esta questão, para o Fundo de Asilo, para apoiar as questões migratórias. E estamos a falar num montante de aproximadamente 35 mil milhões de euros. O quadro anterior tinha 13 mil milhões de euros alocados a esta problemática. E, portanto, são questões que este montante visa direcionar para a proteção das fronteiras, o próprio salvamento de vidas humanas no mar. Temos que trabalhar melhor as questões do salvamento no mar. Estamos a falar também de um apoio que será para a integração, de um apoio para combater o tráfico que existe. Portanto, há vários patamares que a Europa tem tentado. Não estou com isto a querer dizer que é um trabalho complexo. Não. Há ainda muitos por fazer, mas dizer que, efetivamente, ao deparar-se com esta
crise em alguns Estados-membros, a Comissão Europeia tentou, em determinados casos, dar resposta concreta. Obviamente, podemos passar depois ao plano nacional, aos governos de cada Estado-membro e, efetivamente, todo o trabalho que tem de ser feito, quer em termos de transposição de algumas regras europeias, mas também do trabalho da própria legislação nacional para termos melhores respostas a dar a quem chega, a promover uma melhor integração e também a tentar trabalhar com quem cá está, a forma de acolhermos, porque isto é uma situação muito complicada em termos sociais, sociológicos, e dava um saltinho, porque se calhar já perceberam que eu sou madeirense, dava um saltinho à questão que está acontecendo na Madeira, que é os venezuelanos que estão a chegar e que se está a repercutir um pouco por todo o país, e a forma como esta chegada de lusodescendentes está a afetar o próprio tecido económico, a parte social, e como é que nós vamos trabalhar os nossos e trabalhar a integração de quem está a chegar. Muito obrigado. João Pimenta Lopes, está de acordo com esta ideia de que a União Europeia se procurou dotar dos instrumentos, e se está a dotar dos instrumentos para fazer face à situação que vivemos? Bom, antes de mais, obrigado pelo agradecer o convite que nos foi endereçado e agradecer a presença de todos. Podemos deixar isso para depois, já voltamos a isso. Agora fazemos aqui uma primeira, já voltamos a esse tema. Obrigado. Agradecer a presença de todos neste debate. A União Europeia está-se a dotar de mecanismos, de facto. A questão é mecanismos para o quê? E muitas vezes fala-se e aponta-se para determinados países no contexto da União Europeia, nomeadamente países de leste, pelas suas visões cada vez mais xenófobas e racistas da migração. Bom, mas que dizer então das políticas que a própria União Europeia está a implementar e a produzir, e a reflexão que está a fazer num conjunto de regulamentos relacionados com o asilo, com a legislação de Dublin, com os mecanismos de recolocação e as respostas que têm vindo a ser dadas desde 2015. De encerramento de fronteiras, de externalização de fronteiras, de criação de chamados hotspots que, quer em território europeu, quer em território no norte da África e na Turquia, constituem autênticos campos de concentração. E, portanto, vejamos como estão ainda muitos dos refugiados nas ilhas gregas. A criminalização do resgate, da busca e do salvamento no Mediterrâneo. E não esqueçamos aquilo que são, já desde 2014, mais de 18 mil pessoas, números os possíveis de contabilizar, que morreram no Mediterrâneo, em boa parte porque foram tomadas medidas de cerceamento daquilo que eram respostas que os Estados estavam a dar, de limitação dessa resposta, e de medidas cada vez mais restritivas na resposta ao resgate e ao salvamento. Nomeadamente, alimentando políticas, por exemplo, que são contrárias ao direito internacional e ao direito marítimo, que são os chamados pushbacks, ou seja, uma embarcação que se procede de um país para o outro numa lógica de busca de auxílio, não pode ser empurrada para trás. Não foi há muito tempo, foi em junho do ano passado, que nas conclusões do Conselho se formalizava esta ideia da Constituição, pois não houve ainda as condições para concretizar, das plataformas, as ditas plataformas de desembarque, para dar de facto este problema a esta resposta. É um problema grave, não é? A gente resgata centenas de pessoas que estão à beira de poder morrer no Mediterrâneo, mas empurramos-las não para o porto mais próximo, mas para um qualquer porto na Líbia, ou fora do espaço da União Europeia, e depois logo se vê qual é o tratamento a que estamos os sujeitamos. Os próprios acordos que estão a ser estabelecidos,
falou-se, de facto, na questão do acolhimento de 3 milhões de pessoas na Turquia. É verdade, e o acordo foi celebrado em 2015 para garantir que a Turquia fechasse as suas fronteiras e estancasse o fluxo migratório para a União Europeia. Mas falemos também do acordo com todas as consequências naquele território, não é? Os campos e as condições em que as pessoas estão ou não estão, o aumento da exploração do trabalho infantil, por exemplo, nesses locais, o aumento da exploração até sexual nesses locais, e o acordo estabelecido com a Líbia, um país completamente destruído, já agora, por intervenção também de potências europeias, e aqui entramos, se calhar, na questão das causas que motivam estes enormes fluxos migratórios e as respostas e as razões pelas quais, depois, alguns dizem que estamos a ser, entre aspas, invadidos. De facto, eu concordo com a Isabel, não estamos a ser invadidos. Em 2015, que foi o ano, como já aqui foi referido, foi o ano de maior afluxo à União Europeia, 1.200.000 pessoas no máximo. Os números oficiais dão menos. Estamos a falar de 0,2% da população da União Europeia a 28. E, portanto, estamos a dizer que a União Europeia a 28, que tem responsabilidades diretas nas razões que motivam estes enormes fluxos migratórios, e estamos a falar de pessoas que vinham da Síria, do Afeganistão, do Iraque, como sabemos, países em paz e em harmonia, e agora há uma vaga também de fundo, já agora começa a haver, de iemenitas, pela situação trágica que ali está a ocorrer. E, portanto, a resposta que foi dada foi um mecanismo de recolocação com 160.000 pessoas, distribuídos por países. Dados de 19 de janeiro deste ano da Comissão Europeia dizem que foram recolocados da Grécia e de Itália pouco mais de 33.000 pessoas e que Portugal, que já agora assumiu um compromisso de cerca de 5.000, não chega, é 4.700 e qualquer coisa, não me recordo agora o número de uma forma precisa, terá acolhido números da Comissão, o governo português poderá ter outros, não sei, 1.418 pessoas. É evidente que isto coloca também aqui os aspectos da forma como se está a procurar impor àqueles que chegam e que pedem auxílio uma determinada forma de solucionar o problema do asilo. Por um lado, este conjunto muito amplo de regulamentos que estão a ser alterados numa lógica, por um lado, de harmonização da legislação, mas com a imposição de redução dos direitos e de limitação do acesso até à própria condição de asilo. E deixa-me terminar. Mas eu vou terminar. Não, mas eu vou terminar. Vou terminar. Desconto. Mas eu vou terminar. Sim, senhor. Certo, seguro. Estou a sintetizar. Se não tivéssemos perdido as 30 segundos, se calhar já teria terminado. E, portanto, o que estamos a proceder, objetivamente, é até a criar mecanismos de punição de movimentos secundários, ou seja, aqueles a quem é rejeitado a possibilidade de recorrer a asilo, se tentarem novamente, há mecanismos de punição. Portanto, esta é uma resposta que, inevitavelmente, nós não podemos acompanhar. Pedro Mota Soares. É só dizer uma coisa. Havia alguma disciplina e alguma igualdade. Tomarinho Pinto, mas ainda não falou, já vai falar, já lhe dou a palavra. Não é isso, não é falar, é que eu tenho que sair a uma hora. Há uma hora isto acaba, não se preocupe. Há uma hora isto acaba. Uma gestão igualitária do tempo, de palavra para cada um, e não cada um falar de acordo com... Isto é uma conversa, isto é uma conversa. Já perdemos 1 minuto com a sua interrupção. Talvez ganhemos 2 ou 3 a seguir. Muito bem.
Pedro Mota Soares. Basta a palavra. Muito obrigado, Gonçalo. Pedindo aqui também a colaboração do telemóvel do Marinho Pinto para pôr aqui, para me ajudar também aqui a controlar-me. Só que uma coisa muito breve, agradecer, como é óbvio, ao Padre Francisco Mota, está aí algures, agora não estou a vê-lo, o convite que me fez para estar aqui, para mim é um grande prazer. Um abraço também muito forte ao André Costa Jorge, que também já vi por aí algures, com quem tive também o prazer e o privilégio de trabalhar um bocadinho nestas matérias. Penso que o primeiro acordo de acolhimento que a JRS fez com o Governo foi ainda numa altura em que eu estava em funções e por isso mesmo é um enorme prazer estar aqui com todos vós, numa sala tão cheia. A única crítica é que devíamos estar a fazer isto lá fora, eventualmente naquele jardim, que era um bocadinho mais agradável. Indo às questões que infelizmente não são tão agradáveis como o dia que nós temos aqui pela frente. A pressão migratória que nós vivemos na Europa rapidamente se transformou de uma crise humanitária, e nós não podemos esquecer que isto começou efetivamente como uma crise humanitária à qual a União Europeia ainda não conseguiu dar resposta, mas evoluiu muito rapidamente de uma crise humanitária para uma crise institucional. Quebrou o sistema de Schengen, quebrou a capacidade que os próprios Estados têm de aplicar as decisões que os próprios Estados tomaram, não é uma decisão que tenha sido tomada por alguém fora do quadro da União Europeia, destruiu a solidariedade entre governos europeus, coisa que, aliás, já tinha acontecido no passado com a crise financeira e nós, Portugal, também sofremos isso diretamente. Traduziu-se também na decomposição daquela que é a tradição humanista, judaico-cristã, que a Europa sempre se arvorou como sendo um bocadinho um farol, não só da nossa geografia, mas para outras latitudes e para outras geografias. E, por último, significou também o favorecimento de muitas correntes e de muitos partidos extremistas, muitas vezes xenófobos e racistas. E, como é óbvio, todas estas matérias têm de nos preocupar e têm de nos preocupar mesmo muito. Quando nós olhamos para o processo de decisão europeu, percebemos que algo está profundamente errado. Eu não vou tentar entrar aqui na discussão dos números, mas admitindo que entraram 1,5 milhão, um bocadinho menos de refugiados em 2015, que nos últimos 3 anos terão entrado cerca de 1 milhão, a verdade é que a própria União Europeia não reconhece estes números. Nós tínhamos um mecanismo de recolocação que, aliás, convém que nos lembremos que se esgotou em outubro do ano passado, e não se encontrou nenhum mecanismo alternativo, não se estendeu esse mesmo período e esse mecanismo de recolocação só tentou recolocar 160 mil pessoas e mesmo dessas 160 mil pessoas o número oficial de recolocações está abaixo dos 35 mil. E, portanto, como é óbvio, alguma coisa profundamente errada está a acontecer. Houve, de facto, essa diminuição, essa destruição da solidariedade entre Estados e até me parece que, no caso de Portugal, que o Portugal conseguiu reagir, conseguiu encontrar um conjunto de soluções e não há, pelo menos que eu conheça, não há casos de pessoas que queiram vir para Portugal e que tenham sido recusadas, porque se conseguiu construir uma rede, e uma rede bastante ampla do ponto de vista nacional, uma rede muito participada também, porque é uma rede que não está única e exclusivamente dependente das entidades do Estado, uma rede que conseguiu, nesse sentido também, juntar muitas instituições sociais, o que nós chamamos muitas vezes a sociedade civil, e eu acho que isso é francamente importante. Eu não queria fugir à pergunta do Gonçalo, ao desafio do Gonçalo, que era, temos ou não temos de repensar os mecanismos legais que temos? Eu acho que neste momento a grande dificuldade que nós temos é outra. Os mecanismos legais que nós temos, nós não estamos sequer a conseguir aplicar esses mesmos mecanismos. E isto preocupa-me muito, porque, mais uma vez, nós não demos resposta a esta crise e a verdade é que, provavelmente no espaço da nossa geração, toda esta pressão migratória, e eu estou a separar a questão dos refugiados da pressão migratória, mas vai passar a ser crescentemente o nosso novo normal. Basta olharmos um bocadinho também para o próprio mapa da África, basta olharmos para as consequências das alterações climáticas que vão acontecer, por exemplo, na região da África subsaariana. Nós falamos muito do Mediterrâneo, que foi um berço de civilização, neste momento como um mar de morte, mas estão a morrer mais pessoas a tentar atravessar o deserto do Saara do que atravessar neste momento o Mediterrâneo e, portanto, no futuro, este problema vai ser um problema cada vez maior e a resposta que nós estamos a ver é uma resposta que, pelo menos a mim pessoalmente, me preocupa muito em muitas áreas desse ponto de vista. Eu acho que já estou a avançar um bocadinho nos temas, nomeadamente neste tema das alterações climáticas, mas só mesmo para terminar um ponto. Nós estamos, neste momento, a negociar o novo quadro financeiro plurianual. Eu percebo e tem de ser, temos de incluir aqui uma lógica de perceber também que os países mais afetados pela questão
questão, efetivamente, dos refugiados tem de ter alguma forma de compensação também do ponto de vista dos fundos comunitários, mas eu não posso aceitar, porque ainda por cima, em Portugal, este problema também está a começar a crescer, nomeadamente com a crise dos refugiados da Venezuela, que também está neste momento a bater-nos à porta, no caso da Madeira ainda mais diretamente. Eu não posso aceitar que esse critério se sobreponha a outros critérios, como por exemplo o critério da coesão, como por exemplo o critério de políticas que para nós em Portugal são muito importantes, como a PAC ou o reforço das verbas da coesão. Mais ainda num país que continua a precisar de fazer um esforço de coesão. Cumpriu o tempo, Dr. Marinho Pinto? Há aqui uma diferença. Okay. Falou menos que o Pimenta, mas falou mais que todos os outros. Pronto, muito bem. António Marinho Pinto, o que é que lhe parece este tema da adequação dos regulamentos à situação? Está a contar. Diga aí. Faz favor. Bom, meus caros, este é um problema que está a partir. A Europa está a dividir os europeus. Este é o problema que fez emergir a extrema-direita, que fez emergir os populismos de extrema-direita em toda a Europa. A extrema-direita ascende na França, na Itália, na Áustria, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, na Holanda, devido à questão da migração. A Europa representa 7% da população, produz 21% do PIB mundial, mas gasta mais de 50% de todas as despesas sociais do planeta. A Europa atingiu níveis de bem-estar inimagináveis em qualquer outra época e em qualquer outro local. E isso suscita procura, obviamente, do oceano de miséria que a própria Europa gerou à sua volta, nomeadamente em África. Muita da miséria em África é contrapartida direta da prosperidade europeia, ou, se quisermos, muita da prosperidade europeia é contrapartida da miséria em África. Muitos dos refugiados da guerra fogem das guerras que a própria Europa provocou, como na Líbia, como no Iraque, como na própria Síria. E, portanto, põe-se um problema moral à Europa, um problema ético profundo, antes de político. Tem que prestar auxílio a esses refugiados. A solução tem que ser encontrada entre dois extremos. Um primeiro extremo que deixa os refugiados morrer afogados no Mediterrâneo e até pune as organizações que os auxiliam, e o outro extremo que vai com cartazes para a beira dos refugiados: sejam bem-vindos, venham mais. Como algumas organizações fizeram e fazem. Portanto, o tema dos refugiados é hoje a cereja, o bolo de todos aqueles que são contra a União Europeia. De todos aqueles que querem destruir a Europeia, seja Putin, seja Erdogan, sejam as forças políticas que dentro da Europa, da extrema-esquerda, da extrema-direita e da direita, querem destruir o projeto europeu, querem destruir a União Europeia. É aqui que vamos encontrar. Meus caros, eu toda a minha vida me guiei por um padrão e convido-os a seguir esse padrão, que é: eu sou capaz de exigir para os outros, como português, como europeu, que sou capaz de exigir para a Eslováquia, que é socialista e tem um discurso oposto ao seu, completamente, mas são socialistas e estão na mesma família política. À República Checa, à Itália, a qualquer outro país, eu sou capaz de lhes exigir o que eu próprio sou capaz de fazer. E, portanto, a pergunta que eu faço é: quantos refugiados é que eu receberia em minha casa? Posso receber 1, 2, 3, 20 ou 30? Há um limite. Há um limite. Não quer dizer que se deixem morrer afogados no Mediterrâneo, mas há limites para as coisas. E quem quer destruir a União Europeia é a questão dos refugiados é que está hoje a pôr. E, portanto, nós, europeus, temos que encontrar... Não há soluções mágicas. Eu próprio não tenho solução aqui a apresentar-vos. Mas é dentro desses dois extremos. Morrerem afogados, abandonados e criminalizar quem os auxilia, ou venham mais, sejam bem-vindos, venham mais, vamos destruir isto tudo. Porque a questão é esta, é uma questão também política, sim, mas sobretudo de identidade. Identidade dos europeus. Uma identidade que foi construída desde o helenismo, desde que Temístocles derrotou Xerxes na Batalha de Salamina. Começou aí o espírito europeu que funda a União Europeia hoje. Depois foi o direito romano, foi o Renascimento, foi a Ilustração e o Iluminismo e o racionalismo científico. A Europa, como diz George Steiner, a Europa é filha de Atenas, do helenismo, mas é filha de Jerusalém, das 3 religiões para as quais essa cidade é sagrada. O cristianismo, em primeiro lugar, naturalmente.
O judaísmo, que nós perseguimos ao longo de séculos e que teve esse apogeu no Holocausto. E o próprio islamismo, o contributo que o Islão e os árabes deram para a nossa cultura e para a nossa própria identidade, sobretudo nós na Península Ibérica. Agora, a Europa vigora um princípio da subsidiariedade. Porque eu acho muito bonito alguns que defendem a soberania nacional, mas depois querem impor aos outros países as suas próprias soluções em matéria de imigrantes. Porque quem decide esta questão são os Estados-membros. E não é uma maldição dos deuses a ter aparecido o Sr. Erdogan. O Sr. Vítor Orbán, ele apareceu porque foi uma exigência do próprio povo, de que ele se alimenta, como na República da Eslováquia, como na República Checa, como na própria Suécia. Vejam, a extrema-direita, a votação que não teve na Suécia, porquê? Chega quase aos 18% já. Na Suécia, na Dinamarca, na Holanda, que eram países de tolerância ao longo dos séculos, a própria Holanda que recebeu os judeus que nós daqui expulsamos, e de Espanha. E estão hoje a extrema-direita está a crescer. E, portanto, isto vai destruir a Europa, os espectros que no passado lançaram a Europa nas maiores hecatombes da história da humanidade, estão aí outra vez. E é muito fácil resolver isto com um slogan, com um soundbite. Mas quantos dos refugiados cada um de nós recebia em sua casa? E, sobretudo, quantos poderia receber? E começamos por aí e talvez encontremos, não a solução, mas um princípio para solucionar o problema na Europa e nos vários países da Europa. Porque a União Europeia, Bruxelas, não tem competência para decidir quantos refugiados Portugal deve receber ou não. Somos nós. E nós não recebemos lições, mas outros, se calhar, poderão receber. Eu tenho o dever de respeitar a identidade do povo checo, do povo eslavo, do povo húngaro, do povo italiano. Os senhores não fazem ideia o contributo que a Itália deu no passado para os refugiados, ao longo das décadas, e a União Europeia ignorou. Doutor Marinho Pinto, 6 minutos. É o que mais falou até agora. Muito obrigado. Então, descontaremos na próxima ronda. José Inácio Faria. Então é a minha vez, muito obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer ao Padre Francisco Mota o convite para estar aqui. Estes discursos identitários para mim não servem, até porque são perigosos. E eu gostaria de referir que isto vai depois para a limitação, o que é que cada país pode limitar ou não pode limitar, eu só pergunto se assim fosse, se a França tivesse imposto limites, se o Luxemburgo tivesse imposto limites, se a Venezuela tivesse imposto limites, onde é que nós estávamos todos? E aqueles nossos portugueses que por aí andam. Mas enfim, isso é outra conversa. Eu gostava aqui de referir que isto não é um problema único, exclusivamente europeu, do continente europeu. Isto é um fenómeno, infelizmente, mundial. Nós estamos a falar de cerca de 68 milhões de deslocados e, portanto, não é só aqui os 3, 4, 1, 5 milhões de migrantes, imigrantes refugiados e imigrantes económicos que nos vêm bater à porta. Nós temos no continente ao lado, é só atravessar aqui o Atlântico e temos problemas gravíssimos, que já foi aqui falado. Já foi aqui falado da Venezuela, por exemplo. A Venezuela agora está na moda, como já repararam. Começou a estar na moda, os refugiados, os lusodescendentes, os partidos políticos portugueses neste momento, todos falam da Venezuela, e eu gostava de saber onde é que eles estavam 2012, 2013, especialmente a partir de 2015. Porque este problema não é um problema de agora, é um problema já muito antigo e que só agora é que tem tido, só agora é que são apresentadas soluções por parte dos partidos políticos. Tenho visto intervenções, muitas intervenções de alguns políticos portugueses, neste momento sobre os lusodescendentes, os desgraçados lusodescendentes que são de facto, estão com problemas seríssimos, não só aqui em Portugal, como no resto do continente sul-americano. Eu estive, e quero também saudar a ação jesuíta no mundo inteiro, especialmente na Colômbia, onde eu estive há cerca de uns meses atrás, numa ação do Parlamento Europeu, em que eu integrei, para avaliar o impacto da migração dos refugiados que não são considerados como tal ainda pelas Nações Unidas, o que é uma pena, de facto, porque o enquadramento deles não há,
são migrantes, o que não são só migrantes, não são migrantes económicos, são migrantes refugiados. E eu estive lá e vi, de facto, aquilo que muita gente se calhar não vê e que chega mais tarde, tardiamente, às televisões, que se começam a preocupar. Eu vi isso, eu vi este povo desesperado, encontrei muitos lusodescendentes, muitos portugueses também, que atravessavam para a cidade de Cúcuta para irem única e exclusivamente buscar alimentos e medicamentos para regressar com eles para as famílias. Também, nessa noite em que estivemos lá, fomos 5 eurodeputados espanhóis e um português, fui eu, que estivemos lá. Nessa noite, banalmente, tinham morrido 7 venezuelanos, perto, poucos quilómetros da fronteira, de Cúcuta, porque simplesmente se acolheram num sítio para dormir e estava tão frio que acabaram por falecer. Esta é a realidade no terreno. Estive outro dia também no Peru, há uma semana e tal atrás, e na Bolívia, também por causa da questão dos venezuelanos, e alguns lusodescendentes que eu consegui falar. Mas isto é um problema que não é só europeu, é um problema, como eu dizia, um problema mundial. E é um problema mundial para que o próprio, enfim, a sociedade internacional não está preparada, nunca esteve preparada, e muito menos a europeia. Nós temos mecanismos, foi aqui falado, temos mecanismos que não estão adaptados às situações atuais. A Isabel falou disso e eu penso que fez uma imagem muito clara, deu uma imagem muito clara daquilo com que nós estamos perante. São convenções, são tratados antiquíssimos que tinham uma realidade completamente diferente daquela que nós hoje vivenciamos, e que há que urgentemente se modificar. Só que depende da vontade política. Há um bloqueio gravíssimo. E já agora, quero-vos dizer que os refugiados que, entretanto, nos vieram bater à porta representam 0,08% da população europeia. Portanto, praticamente é ridículo, não é nada. E não parou, porque os milhares e milhares e milhares que nós fomos tendo em 2015 e 2016, e agora parece que está a baixar, não está coisa nenhuma. Eles continuam, eles estão bloqueados. Eles chegam à Líbia, bloqueados ficam. Chegam à Turquia, bloqueados ficam. Mas fogem, deslocam-se dos seus países, precisamente nos mesmos montantes que em 2015 nos chegaram. Só que agora nós temos mecanismos de proteção das nossas fronteiras e da entrada no nosso continente. Isso é que é lamentável. Este acordo que já foi aqui referido com a Turquia e com a Líbia ainda pior, penso eu, porque não há quaisquer condições para reter humanamente os refugiados que chegam à Líbia, mas a verdade é que é isto. Eles continuam a chegar, só que ficam por ali. E também não sei se os valores que o João deu aqui dos milhares que morreram a passar o mar, se terá sido assim só esses, porque eu não sei quantos é que estão lá em baixo. Muito obrigado. Mas a verdade, eu termino dizendo que o regulamento de Dublin é ineficaz, já deu prova de. Nós estamos a falar também, eu falei a nível mundial, nós temos a declaração de Nova Iorque que há relutância em ser aplicada por grande parte dos países. Temos o caso dos Estados Unidos que não querem aderir ao Global Compact para os refugiados e para os migrantes, e isso aí, pergunto eu, o que é do resto dos Estados que fazem parte da comunidade internacional, se o próprio Estados Unidos é o primeiro a querer se saltar fora. Muito bem. Termino dizendo que os refugiados climáticos têm que ser falados. Já lá vamos. E isso é um assunto que eu quero de facto referir. Muito obrigado. Alexandre Abreu. Muito obrigado. Bom dia a todos. Estou aqui em substituição da Marisa Matias, que não pode estar presente, mas que vos transmito os seus cumprimentos. Ela lamenta não poder estar. Sou candidato do Bloco de Esquerda ao Parlamento Europeu.
Não sou deputado nem à Assembleia da República, nem ao Parlamento Europeu, mas falo na qualidade de candidato. E quero agradecer o convite que nos endereçaram para estarmos aqui e também nos darmos os nossos pontos de vista. Algumas coisas que eu gostaria de dizer, falando no final, e já depois de todos estes, os meus colegas de painel. Relativamente ao que disse o Dr. Marinho Pinto, eu acho que é importante, quando falamos de limites, acho que é importante contextualizar aquilo que estamos a falar, e de alguma forma o João Pimenta Lopes já o fez e eu quero reforçar essa ideia. Quando falamos de 1 milhão, 2 milhões de refugiados a chegar por ano, estamos a falar efetivamente de 0,2% a 0,4% da população europeia. Para podermos comparar isto com o que são outros contextos em termos de capacidade de acolhimento, o Líbano tem cerca de 15% da sua população é a população refugiada. Portanto, aqui o desfazamento entre a escala que estamos a falar em termos daquilo que é efetivamente a intensidade do acolhimento num contexto e no outro, a Jordânia seria outro exemplo, muitos outros exemplos. Na verdade, pelo mundo fora, são muitas vezes os países mais pobres que acolhem o maior número de refugiados e, sobretudo, em termos percentuais face à sua população. Por isso, na minha opinião, e na nossa opinião, falar de limites, de alguma forma sugerindo que estamos próximos de atingir limites de acolhimento, num contexto em que, por um lado, os níveis de acolhimento são muito baixos em termos comparativos e, por outro lado, num momento em que até os fluxos têm estado em diminuição, eu penso que é desde logo estar a abraçar a agenda alarmista e de fechamento que depois, simultaneamente, se diz querer evitar alimentar. Por isso, na minha opinião, eu penso que este discurso é profundamente perverso. Este é o meu ponto de vista. Por outro lado, assinalo também uma certa dissonância no discurso entre uma Europa que, simultaneamente, se mostra angustiada com a sua falta de dinamismo demográfico, com as suas perspectivas de envelhecimento, com o que isso significa em termos das suas perspectivas de prosperidade para o futuro e que depois, simultaneamente, se mostra angustiada com a perspectiva de acolher alguns milhões, eventualmente, de pessoas necessitadas de acolhimento e de solidariedade. Há aqui uma dissonância profunda. Eu não advogo, muito longe disso, nós não defendemos uma visão utilitarista das migrações pelas suas vantagens económicas demográficas, mas assinalamos o desfazamento, a dissonância, a contradição de uma Europa que simultaneamente se mostra angustiada, ansiosa com estes dois elementos que, na verdade, são profundamente contraditórios. O que eu queria dizer ainda, rapidamente nesta primeira intervenção, relativamente, para responder mais diretamente à questão do Gonçalo sobre a questão do dispositivo normativo internacional, mais do que estarmos preocupados com a necessidade de atualização da legislação, do direito internacional, preocupa-nos que as políticas europeias, na verdade, muitas vezes não respeitem suficientemente, ou seja, vão contra os princípios de solidariedade, mas também os próprios princípios do direito internacional. E, em particular, quando pensamos na Convenção de 51 sobre os refugiados, o princípio de não devolução, o princípio de não refoulement. Este problema que o João Pimenta Lopes também aqui já falou, da externalização das fronteiras da União Europeia, no contexto do qual, para que já agora tenham conhecimento, aqueles que não estejam tanto a par disto, do que é que estamos a falar, há mais de 30 países terceiros com os quais a União Europeia tem vindo a assinar e implementar acordos que envolvem financiamento muito avultados, no sentido de transferir para esses países a responsabilidade por acompanhar, processar, policiar e, em última instância, estancar os fluxos migratórios com um objetivo fundamental que é desencorajar a imigração para a União Europeia. Ora, destes países, cerca de metade são países com regimes autoritários que estão a ser apoiados nos seus aparelhos de segurança, policiais, com gravíssimas implicações em termos de direitos humanos, com gravíssimas implicações em termos de direito internacional pelo não respeito do direito ao asilo, são principalmente este tipo de fenómenos que aprofundam, particularmente desde 2015 e a Cimeira de La Valeta, tem vindo a aprofundar a Europa fortaleza, embora muitas vezes afastando-a da vista dos próprios cidadãos europeus, porque muitas vezes isto passa-se cada vez mais longe das próprias fronteiras exteriores da União Europeia. Às vezes estamos a falar de países como o Chad, países como a Bielorrússia, países profundamente autoritários, como o Senegal, etc., que são para os quais a União Europeia tem vindo a externalizar esta função de estancar todos os fluxos migratórios para a Europa. Portanto, mais do que uma necessidade de atualização dos dispositivos normativos, preocupa-nos profundamente que as políticas europeias, muitas vezes, e para fazer a ponto com a forma como iniciei aqui a minha intervenção, muitas vezes
a pretexto de não abrir espaço para o crescimento do extremismo e da extrema-direita, a própria política europeia desde logo incorpora estes valores e estas ideias e objetivos de fechamento, de falta de solidariedade e, de última instância, até de desrespeito pelo direito internacional e dos direitos humanos. Muito obrigado. Faremos agora uma segunda ronda, mas eu achava importante que nesta segunda ronda pudéssemos ter já alguns comentários ou algumas perguntas aqui de quem está a assistir. Eu gostava de fazer duas, que eram as duas perguntas que eu queria fazer para a segunda ronda, depois acrescentaremos as perguntas que quiserem fazer e depois faremos finalmente a ronda para que possam todos responder, eventualmente respondendo com mais atenção a algum outro ponto que queiram dar atenção. Ora bem, as perguntas, utilizando aqui o meu privilégio de moderador, gostava de fazer duas perguntas. Uma tem a ver com, isto já foi um pouco aqui referido, mas gostava que refletissem um pouco mais sobre isto, sobre o modo como se pode reagir à posição nacionalista que nós temos assistido em muitos países. E como é que podemos reagir, por um lado, enquanto decisores políticos de um país, reagir à posição da população e às reações nacionalistas que vão surgindo, por um lado, e por outro lado, como é que podemos reagir aos líderes políticos de outros países que têm essas reações populistas. Portanto, qual é a posição que devemos ter, como é que devemos lidar com isso, se deve ser uma posição totalmente contrária e frontal, ou se, porventura, devemos acomodar de alguma forma essas preocupações. E a minha segunda questão tem a ver com o futuro e tem a ver com um tema que também já foi aqui referido e que também gostava que voltassem, alguns já referiram, que é o tema dos refugiados ambientais e dos novos refugiados. Isto é, novas situações, refugiados ambientais, o problema do acesso à alimentação e à comida, e à água, aos recursos naturais, e que têm provocado profundas movimentações de pessoas, e justamente para isso nós não temos uma resposta nem dos instrumentos jurídicos, nem politicamente preparada para esta nova realidade. Portanto, eram um pouco as duas perguntas que tinha para colocar, mas gostava de juntar a estas perguntas que tivessem para fazer. Há pouco tirei-lhe a palavra e gostava de lhe dar agora, porque penso que queria falar da situação da Venezuela. Faz favor. Muito obrigado. Faz favor. Só queria lembrar que se passou em 75 em Portugal. Nós acolhemos 1 milhão de portugueses em meses. O país conseguiu acolher, fez uma ponte aérea extraordinária, uma operação militar de organização de transporte fantástica, e conseguiu, nesse período, durante os anos 75, 80,
penso que é um número médio que é conhecido. Nós, neste momento, a Europa não está a fazer esse esforço na proporção que nós fizemos. E devíamos fazer. Só mais um ponto que foi aqui falado. Os imigrantes, começamos com esta crise, com a crise da Síria, vêm para a Europa porque são regimes democráticos. Não vão para a Rússia, não vão para os países vizinhos. Depois há os migrantes do Norte da África que também fogem de regimes de ditadura, de regimes onde a economia está completamente destruída por evidências climáticas ou não, ou por corrupção, o que é que seja. Nós temos que pensar nisso. Nós estamos aqui porque vivemos em democracia e discutimos as coisas. Há países onde as coisas não são discutidas. E temos que ter esse privilégio e dar às pessoas que vêm de fora e que procuram viver e ter possibilidade de conviver num regime que permita às pessoas crescer economicamente e integrar-se na sociedade. Muito obrigado. Mais uma pergunta ali. Muito obrigado. Não vamos ter tempo para todas. Lá ao fundo já tinha inscrito. Obrigada. O meu nome é Madalena Vasconcelos. Eu queria só comentar e também perguntar a opinião de todos os membros do painel sobre esta questão de que são os imigrantes que estão a fazer nascer a extrema-direita na Europa. Porque a mim parece-me que não é assim, parece-me que é ao contrário, que é a extrema-direita que está a utilizar os imigrantes e os refugiados para fomentar o seu discurso. E, portanto, eu acho que dizer que o facto do Orbán aparecer porque é uma exigência do povo é injusto, porque na verdade parece que são os políticos que estão a enganar as pessoas. Obrigada. Muito obrigado. Temos aqui já material mais do que suficiente. Quer fazer? Então, muito rapidamente. São perguntas simples e talvez rápidas de expor, mas talvez difíceis de responder. Pois esse é o problema. Chamo Miguel Barros, acompanho este tema e questiono-me quais são as medidas ou as responsabilidades que pretendem assumir para evitar situações de refugiados em massa, designadamente no Médio Oriente, e situações que, em vez de trazer, por exemplo, pessoas da Venezuela, se consiga evitar o colapso total daquele país. E já agora, para não se confundir, asilo e migração, e precisamos de migração, asilo, temos a responsabilidade de a dar. O que é que pretendem fazer para garantir que a União Europeia trabalhe efetivamente na construção de canais de fluxo de migração regular, legal e seguro? Muito bem, muito obrigado. Talvez sugerisse agora seguirmos a ordem inversa e começávamos pelo Alexandre Abreu, pedindo a vossa capacidade de síntese para terminarmos mesmo à uma. Portanto, aqui vamos tentar estar nos 3 minutos cada um. Obviamente não têm de responder a todas, escolham aquela que lhes parecer mais adequadas e, de preferência, conseguiremos, ou talvez consigamos cobrir todos os temas. Com certeza. Pronto, obviamente seria muito difícil conseguir pegar aqui em todas as deixas interessantes e relevantes que aqui foram indicadas e por isso desde já peço desculpa. Eu vou abordar isto na minha intervenção final por um ângulo que é o seguinte. De uma forma geral, as pessoas não migram devido a existirem diferenciais de rendimento entre as zonas onde vivem e outras partes do mundo. De uma forma geral, as pessoas migram por as suas condições de vida se verem perturbadas e basicamente por ausência de perspectivas, seja devido a questões prementes de segurança, em contexto de conflito, ou de
regimes políticos opressivos, seja por ausência de perspectivas económicas em contextos de perturbação, muitas vezes induzidos por processos até relacionados com as características da forma de inserção das suas regiões e das suas economias na economia mundial. Não é simplesmente por, noutras partes do mundo, as pessoas terem salários mais elevados, que automaticamente se gera uma pressão migratória. Tem essencialmente a ver com desestabilização das perspectivas de vida, com crises económicas, com crises de subsistência ou com crises de segurança e conflitos militares. Isto leva-nos a pensar também, uma questão que aqui já foi aflorada, a responsabilidade que a União Europeia e os países da União Europeia têm muitas vezes na geração destes conflitos, diretamente através da ingerência, em muitos casos, muitos dos conflitos que têm produzido maiores fluxos de refugiados em direção à Europa, mas outras vezes simplesmente através de coisas que são muito difíceis de tocar e que, quando pensamos o que é que deveria ser feito para ajudar a minorar estas situações, são muito difíceis politicamente de conseguir granjear consensos alargados. E estou a pensar em particular na venda de armas, não é? O facto de muitos das principais empresas produtoras de armamento mundiais serem norte-americanas, claro, mas europeias, francesas, alemãs, britânicas e por aí fora. E esse é um aspecto que muito pouca gente se mostra com vontade política para realmente tocar. Muitas vezes, mesmo para algumas das regiões em conflito, neste momento, produzindo algumas das situações mais dramáticas do ponto de vista humanitário e produzindo alguns fluxos humanitários, fluxos de refugiados mais significativos, é extremamente difícil conseguir reunir um acordo político a nível europeu que permita conseguir assegurar um embargo na venda de armas a esses países. A última coisa que quero assinalar, e também relacionada com isto, tem a ver com outro aspecto perverso das políticas europeias e que me parece também importante assinalar aqui, que é a crescente subordinação da política de cooperação para o desenvolvimento também à agenda securitária e da agenda de hostilidade face às migrações. Cada vez mais as linhas estratégicas orientadoras da cooperação para o desenvolvimento europeia estão direcionadas com o objetivo fundamental de procurar estancar migrações, por exemplo, com o fundo fiduciário que foi criado nos últimos anos, etc. Isto é uma perversão enorme daquilo que deve ser o espírito da cooperação para o desenvolvimento, daquilo que deve ser o espírito de solidariedade e de posicionamento da Europa e dos seus Estados-membros no mundo, e é um outro aspecto que gostaria daqui assinalar. Peço desculpa por não ir responder a todas as outras questões, eventualmente alguns dos outros convidados quererão aflorá-las, mas obrigado desde já. Muito obrigado. José Inácio Faria. Muito obrigado. Também é difícil responder a tudo. São tantas as perguntas e subperguntas que estão implícitas. Eu vou começar pelas novas situações dos refugiados ambientais, que não é um termo que está ainda, que não entrou ainda no legal framework, como se costuma dizer, ou nem na agenda política sequer. E eu gostava aqui de tecer uma crítica. Eu não vou referir a pessoa, obviamente, mas saberão a quem é que eu me estarei a dirigir, porque eu estive em Nova Iorque há um ano atrás, chefiei uma delegação do Parlamento Europeu, SDG 14, sobre a vida no mar. E tive a oportunidade, na altura, porque estávamos em plena draft do Compact Global sobre as migrações e sobre os refugiados, eu tive a oportunidade de pedir a quem direito, através de uma carta endereçada e assinada por alguns outros colegas meus, que o termo refugiado ambiental fosse incluído no draft. E a resposta foi que não era boa a altura, não era a melhor oportunidade, talvez, porque isso iria criar algum descontentamento por parte de alguns Estados-membros e isso faria atrasar o draft final. Não percebi, achei que era um momento ideal, porque nós estamos já com situações de deslocamentos de pessoas derivados de situações ambientais, ou devido a situações ambientais, que já são conhecidos. Há alguns estados no Pacífico que neste momento estão a poucos centímetros de deixar de ter estado de água.
Gostava de referir aqui uma situação que o Hélder falou, sobre a Venezuela, as prioridades em sair da Venezuela. De facto, há muitos compatriotas nossos, portugueses, que estão a tentar sair por todos os meios e possíveis e imaginários. Alguns não conseguem. Eu tenho tido notícias de alguns que, infelizmente, não conseguem e estão definitivamente lá, porque não podem sair. Mas não é só a Madeira. Aveiro, enfim, há muitas zonas em Portugal continental, onde há uma grande comunidade de lusodescendentes que regressaram, conseguiram regressar, porque, meus senhores, para um venezuelano sair, estou a falar de um venezuelano que não teve a possibilidade, ou um lusodescendente não teve a possibilidade de adquirir a nacionalidade portuguesa, porque, entretanto, não se imaginava que isto iria acontecer, e para sair de lá tem que pagar, para ter um passaporte, um documento legal para sair, tem que pagar 7.000 euros. O passaporte é gratuito neste momento? Na Venezuela, não. Para Portugal, sim. Para Portugal, sim. Eu estou a falar dos venezuelanos. Estou a falar de lusodescendentes que ainda não conseguiram adquirir a nacionalidade portuguesa. Pela morosidade que o processo leva. São 7.000 euros. E, portanto, imaginem que é impossível. E, portanto, ficam lá. Muito obrigado. Não, e tenho aqui uma coisa não a dizer. Temos tempo. Não, termino só com 1975, que eu acho que é um assunto que eu tenho falado muitas vezes nos discursos no Parlamento Europeu. É que estamos a falar de 0,08% da população europeia que tentou ao longo destes anos chegar aqui e chegou aqui ao nosso continente. Falamos em 750.000 portugueses que regressaram, mas esses não eram os outros, éramos nós. E, portanto, houve um acolhimento diferente. Mas estou de acordo consigo, é uma imagem que nós podemos transportar lá para fora e devemos transportar. Como é que um país tão pequeno como o nosso, com menos de 10 milhões de habitantes na altura, conseguimos integrar. Claro que na integração, enfim, houve problemas, não foi tão pacífico quanto isto, e ainda há situações que ainda não foram resolvidas, mas entraram aqui 700 e tal, quase 1 milhão de nossos concidadãos que tiveram que fugir da África. Muito isto obrigado. É de louvar e é de referir sempre que possível. Muito obrigado. Sim. António Marinho Pinto. Bom, não é preciso microfone? Não é. É melhor. Tenho que seguir aqui É melhor para efeitos de gravação. melhor Da gravação. Ok. Bom, questão da Venezuela. Advogo em relação à Venezuela a mesma política que advogo em relação à África. Investir na Venezuela e não provocar este caos através de boicotes sistemáticos por parte dos Estados Unidos, da União Europeia e de alguns Estados. A situação criada na Venezuela é fruto de duas circunstâncias. A má gestão do governo, sobretudo Maduro, mas também do boicote internacional, declaradamente para provocar esta situação de crise humanitária e levar à alteração do regime venezuelano. Eu sou da opinião de que a União Europeia e o governo português deveriam intervir na Venezuela, pondo as partes em confronto, ajudando-as a encontrar uma solução e não a tomar posição a favor de uma das partes num dos conflitos que estão em conflito. Foi uma política errada contra os interesses dos portugueses que estão na Venezuela, aquilo que o governo português fez, e é uma vergonha que a União Europeia tenha também a fazer o mesmo, atrás dos interesses neocolonialistas espanhóis. Porque é a Espanha que tem estado a incendiar a Europa contra a Venezuela, porque foram as empresas, a Espanha tratava a Venezuela como uma colónia sua, dominava toda a economia venezuelana e o senhor Hugo Chávez correu com eles, nacionalizou aquilo e a Espanha desde então tem feito uma campanha sistemática contra a Venezuela. Vejam até aquela patetice que o rei foi fazer uma vez a Hugo Chávez, mandá-lo calar numa Assembleia de Chefes de Estado, numa reunião de chefes de Estado. Meu caro amigo, retornados, eram portugueses, falavam a mesma língua, tinham a mesma religião, eram iguais a nós, eram nossos. Não fizemos nenhuma obrigação, mais do que aquilo que devíamos fazer. E até digo-lhe que devíamos ter feito melhor. Ou falhou alguma coisa. Agora, quantos sírios é que o senhor receberia? Ou iemenitas? Ou líbios? Ou da Somália? Ou do Burundi? Quantos é que cada um aqui receberiam? Pronto, nós temos portugueses. Eu sou filho de imigrantes. Eu fui para o Brasil com 6 meses de idade. O meu pai faleceu lá. Estão lá as cinzas do meu pai. Se há país que tem imigrantes, somos nós. Se há continente que irradiou imigrantes para o mundo, é a Europa. Isso é uma questão.
Agora, de repente, há milhões de pessoas à porta. Isto é complicado. Eu não estou... Eu advogo todos os princípios éticos, políticos da solidariedade. Mas, bolas, vamos explicar isto aos eslavos? Da Europa, aos eslovacos? À própria Itália? Minha querida amiga aí do fundo, nós podemos pensar o que quisermos, mas foi a questão de imigrantes que fez o Sr. Salvini. E é aí que ele bate, que fez a Sra. Le Pen. Exatamente, que dá percentagens à Sra. Le Pen, que fez a extrema-direita sueca, que não existia. Ou seja, nós podemos pensar que a Lua é quadrada e não é, e podemos discutir isso. Agora, factos são factos. Factos são factos, e sobre factos podemos ter opinião depois de identificarmos os factos. Porque é que a extrema-direita da Suécia atingiu 18%? Os imigrantes que lá estão, os refugiados, nas ruas, nas escolas, nos hospitais, e depois não trabalham, vivem dos subsídios e eles sentem ameaçado o seu Estado Social, o seu Estado de Direito. Sejamos realistas para encontrarmos soluções. E não andemos já termino, tem aqui outra resposta. Não. E não andemos em torno de slogans para manter o problema. Não pode ser. É que, como aliás identificou a Sra. Deputada Isabel Santos, só falou 3 minutos na primeira ronda. E agora vai ficar com menos, portanto... Agora vai reclamar, exatamente. E com toda a justiça. Pedro Mota Soares. Muito obrigado a todas as questões. Eu vou também tentar falar aqui de algumas coisas que não foram tão faladas, começando por esta questão do Gonçalo, da reação, como é que se reagem aos nacionalismos e aos líderes políticos, e que a Madalena Vasconcelos também acabou por abordar. Primeira questão, a questão da reação aos refugiados não é uma questão só da extrema-direita. Se olharem para muitos dos países de Visegrado, que são países que são socialistas ou partidos que são socialistas, a verdade é que têm uma reação que é uma reação exatamente igual à do Sr. Salvini ou da Sra. Le Pen. A verdade é que, muito provavelmente, o fator essencial, e há muitos estudos que hoje o dizem, que levou muitos britânicos a votar a favor do Brexit, foi exatamente a questão também dos refugiados e das migrações. E por isso mesmo eu acho que hoje, curiosamente, uma das grandes linhas de divisão não é, nesta matéria, entre esquerda e direita, é entre quem é nacionalista, protecionista e pessoas que continuam a defender as liberdades da Europa, e as liberdades da Europa não são liberdades que nós possamos escolher fazer cherry picking. Eu não posso dizer que quero a liberdade de circulação, mas depois que quero a liberdade de acesso ao mercado comum, a liberdade de circulação de bens e de serviços, mas depois não quero a liberdade de circulação de pessoas. E, portanto, não é possível nesse sentido fazer um bocadinho de cherry picking. E eu acho que as nossas linhas vermelhas, nós nunca podemos abdicar das nossas linhas vermelhas. Muito recentemente, o meu partido, o CDS, escreveu uma carta ao PPE, partido do qual nós fazemos parte, dizendo que considerávamos que o Sr. Orbán e que o partido do Sr. Orbán tinham ultrapassado todas as linhas vermelhas e que não era possível continuar dentro do espaço do PPE fazendo as coisas que está a fazer. E propusemos, nesse sentido, numa reunião que vai haver daqui a muito pouco tempo, vai haver uma reunião exatamente para discutir esta matéria. Eu não vejo outros partidos a fazerem isso, por exemplo, em relação à Eslováquia, ou em relação à Roménia, ou em relação a Malta, que não é no tema das imigrações diretamente, mas que noutros temas, nomeadamente que têm a ver com corrupção, subversão de princípios de separação entre o Estado de Direito e os tribunais, estão a ultrapassar um conjunto de linhas vermelhas, e eu não vejo outros partidos preocupados, porque eu acho que uma parte forte da reação também tem de vir de dentro de nós próprios. Eu tenho a vantagem de estar aqui ao lado do Gonçalo e, portanto, vejo que ainda tenho 1 minuto, e queria muito rapidamente tentar abordar uma questão que também não foi falada, que é a questão do exército europeu. Eu acho que todos os problemas têm uma solução simples, uma solução fácil e uma solução errada. E essa, na minha opinião, seria uma solução errada. Eu sou europeísta, sou profundamente europeísta, mas não sou federalista, nem quero que o meu país, que a minha nação, se dissolva no quadro da União. Um exército representa sempre a existência de um povo europeu. O exército tem, de facto, o monopólio da força em nome do povo. E nós não temos um povo europeu, temos vários povos na Europa, temos um povo português. E por isso mesmo, a questão para mim de um exército europeu será sempre uma questão de diminuição de soberania que eu não aceito, que o CDS não aceita. Certamente que é muito diferente nós podemos cooperar num conjunto de estruturas, certamente que é diferente nós podemos cooperar e podemos, do ponto de vista também do pilar europeu na NATO, aprofundar esse mesmo pilar, mas ultrapassar esta linha e chegar a um exército europeu é uma coisa com a qual eu não concordo. Muito obrigado. João Pimenta Lopes.
Sem demoras, não é apenas as questões das migrações de que se alimenta a extrema-direita. É também da degradação das condições de vida dos povos, dos ataques sucessivos e generalizados em toda a União Europeia aos direitos sociais e aos direitos laborais. E, aliás, não é por acaso que muitas vezes se vê discursos de forças de extrema-direita tomando aquilo que é um património até de intervenção que tipicamente é a esquerda, são os partidos mais à esquerda que assumem. Claro que depois, na prática, quando estão no poder, e já são 10 governos na União Europeia, em que a extrema-direita está diretamente ou integra esses governos, depois não contrariam estes ciclos de degradação das condições e dos direitos laborais e sociais. Mas, por exemplo, falemos também da dualidade de critérios das próprias instituições da União Europeia. Que brinde foi para a Polónia e para a Hungria e para as forças de extrema-direita aí os processos sancionatórios que se iniciaram, que depois não vão ter consequência absolutamente nenhuma. Mas que brinde foi esse que se deu? Quando não se intervém depois sobre situações como, falemos da situação dos muros da vergonha, e não estamos a falar apenas na Hungria, falemos da Espanha, da Áustria, da Grécia, da Sérvia, falemos da situação de Calais, tão conhecida e como foi tratada, falemos daquilo que na Dinamarca foi há muito pouco tempo formalizado de forma legislativa, de criar numa ilha um processo de segregação de migrantes. Mas eu penso que seria importante nós falarmos, para pensar a questão da hospitalidade, olhando para dentro e falando no tipo de acolhimento que queremos ter. E nós não podemos esquecer uma de duas coisas. A primeira é que somos um país de migrantes. Quer na década de 60, quer atualmente, de 2011 a 2017, saíram 700 mil portugueses. E a legitimidade com que os nossos vão daqui para outros países procurar as condições de vida que no seu próprio país não encontram, são as mesmas, é a mesma legitimidade que outros procuram, nomeadamente no nosso país. Já agora, sobre a procura, eu tive a oportunidade de falar com vários refugiados, nomeadamente numa das embarcações de resgate e salvamento. Duas notas. A primeira é que à saída dos países, a maior parte destas pessoas não tinham a Europa como destino, e a segunda é que, sistemática a todos, o discurso é sempre o mesmo. Nós só queremos um lugar seguro. Mas pensemos na estratégia de acolhimento de Portugal, olhando para as nossas próprias práticas. Eu há tempos estive na Moita, no Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes. E que dizer da integração daqueles que venham de fora, quando aqueles que estão há 30 anos no nosso país continuam, muitos deles, indocumentados. Quando crianças que nasceram no nosso país não têm ainda o direito à cidadania e vão para a escola, por exemplo, sem ter acesso a refeições porque não têm a cidadania portuguesa e não conseguem concluir o seu processo de regularização. E isto diz bem também daquilo que são as respostas que nós deveríamos dar, mas que internamente também não damos. Muito obrigado. Cláudia Aguiar. É preciso pôr na prática. É preciso pôr na prática. Ora, difícil esta parte. Falar de como reagir aos líderes populistas e ao populismo é um bocado tentarmos encontrar um equilíbrio entre aquilo que é a posição da extrema-direita, da direita, mas também da extrema-esquerda e da esquerda. E, portanto, hoje aqui também a plateia teve um pequeno exemplo daquele que é a discordância ou a dissonância que aqui nos divide em termos políticos. E aquilo que acontece um pouco lá na Europa, como costumamos dizer, porque lá em Bruxelas tudo se decide, lá na Europa as coisas acontecem e depois esquecemos de dizer que lá na Europa, Bruxelas é um conjunto de presidentes ou primeiros-ministros dos 28 Estados-membros que estão a tomar as decisões. E chegar aqui e ouvir que eu sei que ainda há um longo caminho pela frente em termos de construção de soluções, mas ouvir da esquerda que aquilo que são criados para apoiar as pessoas que chegam em situação lamentável de miséria, são campos de concentração, custa-me ouvir isto. Dizer que a ajuda humanitária não deve ser tida porque a União Europeia não deve ajudar porque é uma ajuda humanitária capitalista,
Também me custa ouvir dizer, são contra a Frontex, são contra as agências que são criadas para dar apoio, são contra os hotspots em países terceiros, são contra... Qual é a solução que é apresentada então? Apontem algum caminho para chegarmos a este equilíbrio que é preciso, para depois podermos combater lá fora os extremos, a extrema-esquerda e a extrema-direita, porque isso é o que está a faltar, é chegarmos a uma base consensual onde possamos encontrar minimamente as soluções e não apoiar depois regimes que existem em países que claramente violam os direitos humanos, e podíamos falar da Hungria, como podíamos falar de Malta, mas no âmbito europeu. Mas, como podíamos falar da Venezuela, e então vou ligar esta questão da Venezuela, porque me foi colocada diretamente pelo Manuel? Helder, desculpe. Pelo Helder, e dizer que, em termos de Parlamento Europeu, temos tido uma ação continuada ao longo dos anos para pedir que se reforce a ajuda humanitária em termos de medicamentos e alimentação à Venezuela, porque nós sabemos que esse é um ponto fundamental. E, portanto, desse ponto de vista, temos feito um enorme esforço perante a Federica Mogherini, que é a alta representante para esta temática, para que a Europa tenha um papel fundamental. Obviamente que é preciso na mediação, como o Dr. Marinho aqui referi, na mediação de conflitos e em termos de cooperação, mas nós queremos no imediato, que haja uma ajuda humanitária em termos de medicamentos e alimentação que é fulcral na Venezuela. E julgo que me interpretou mal quando eu referi aos lusodescendentes que estão a chegar à Madeira. São cerca de 5 mil. Nós temos os números bem definidos. Se calhar, atualmente, aos dias de hoje, já aumentou este número. São cerca de 5 mil. E o Governo Regional tem, nesse sentido, já cerca de 2 mil dessas pessoas que estão a chegar inscritas no Serviço Regional de Saúde. Em termos de habitação, já estamos a apoiar cerca de 180 agregados familiares. Nós temos 670 crianças e jovens que já estão integradas nas escolas. Portanto, acho que me interpretou mal no ponto de vista de que estão a chegar. Não, o que nós temos é trabalhar para que aquilo que uma senhora que estava há pouco, não sei se cá está ainda, referia no painel anterior. Como é que vamos preparar os nossos territórios, não é para o imediato, é para o futuro. E qual é a implicação que esta chegada tem para com os que cá estão e como é que vamos ajudar a integrar, quer no mercado de trabalho, quer no próprio reconhecimento das profissões. Temos muitos médicos que querem exercer, mas que é preciso haver o reconhecimento na educação, na saúde, na habitação, e temos feito esse esforço para acolher aqueles que chegam. Isabel Santos, tem agora... Pode compensar. Tenho agora tempo para compensar. Ok, procurarei ser breve de qualquer das formas, porque presinto a ânsia pela hora de almoço, provocada aqui na sala. Quanto à questão, como se pode reagir a países ou a líderes com posições nacionalistas e criam problemas nesta gestão responsável e partilhada no acolhimento de refugiados e de imigrantes. Eu acho que devemos reagir com a verdade, e este é um momento decisivo na Europa. Este é um momento em que devemos apelar à aliança de todos os democratas e de todos os humanistas na Europa. E devemos reagir de uma forma tão clara quanto isto. Há informação que é evidente. E se há campanhas, e estes grupos populistas são muito ágeis em fazer campanhas, nós também, nós, cidadãos comuns, somos capazes, com as ferramentas que temos, fazer as nossas campanhas e tornar pública a verdade. E se virmos, por exemplo, os números são sempre muito esclarecedores. No caso da Hungria, por exemplo, Portugal tem uma presença relativa de população estrangeira de 3,9%. A Hungria tem 1,5%. A Hungria do Sr. Orbán, que diz que está a ser
massacrada, invadida por migrantes. Não está e não tem esse problema. Não tem esse problema. Bulgária... Sim, mas independentemente disso, mas não é essa a discussão. Não é essa a discussão. A discussão é o peso da população residente. A Bulgária 1,1%, a Polónia 0,6%. E todos estes países foram países que se recusaram a assinar o Pacto Global para as Migrações. Portanto, sejamos claros e façamos claramente este combate até ao fim. Quanto à questão que aqui se levantava da nossa capacidade de acolhimento, pois nós acolhemos 750 mil, 1 milhão de pessoas em 75, eram portugueses que retornavam. Sim, é verdade, eram portugueses que retornavam a Portugal. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, só com o visto emitido por Amílcar Sousa Mendes, entraram em Portugal 30 mil. Com condições de vida que não eram as que temos agora, para acolher. Portanto, sejamos também claros nisso. Mas estima-se, não havendo estatística, que terão passado por Portugal 100 mil pessoas em situação de busca de auxílio e proteção internacional. Portanto, sejamos claros quanto à nossa capacidade de ir ainda mais longe, de fazer ainda mais, e que é a capacidade de todos. Um outro número que é muito claro, quando se fala de deslocados, 85% dos deslocados encontram-se em países em vias de desenvolvimento. Só 15% dos deslocados procuram países desenvolvidos. E quando falamos em países desenvolvidos, falamos não só dos países da União Europeia, como estamos a falar de outros países, como o Japão, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e outros países. Portanto, sejamos claros nos números, não há motivo e temos que combater tanto a esquerda como a direita populista que está a usar os migrantes e os refugiados como arma de combate político para se afirmar. Não é esta a via, nós não podemos tolerar esta via de utilização dos migrantes e refugiados. Quanto à questão da Venezuela, eu aconselho vivamente a todos aqueles que estão cá e que têm contacto com os seus compatriotas e com os seus amigos, que aconselhem a procura das organizações da comunidade portuguesa e dos serviços consulares que estão a providenciar auxílio ao máximo naquilo que é possível e que procurem esse auxílio com rapidez. E agora, quanto à questão do exército europeu como uma via para... Bem, eu penso que a cooperação estruturada permanente será um ponto de equilíbrio bastante razoável dentro da realidade europeia. E que esse ponto de equilíbrio poderá, porventura, servir para outros pontos de equilíbrio, embora eu pressinta muito claramente a resistência noutros pontos de equilíbrio. E sejamos também claros nessa matéria. A questão dos migrantes, da presença dos migrantes, é uma questão de enriquecimento das nossas comunidades. Não só sob o ponto de vista económico, mas também sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista da nossa humanidade. São também um foco de ajuda à estabilização dos seus países e ao progresso dos seus países, que é um trabalho que nós temos que fazer. Nós temos que atuar na raiz destes movimentos migratórios. Temos que atuar nessa raiz, temos que ter uma política de cooperação europeia clara, de investimento claro, mas não é ir dar uma batatinha para colher um saco de batatas. Não é? Sejamos bem claros nisto. Não. Temos que ter uma política clara de investimento para a estabilização e para a estabilização política desses países. Porque muitas vezes nós fomos a fonte da instabilidade política que está a criar este movimento. Temos que assumir isso com clareza. Fomos a fonte de exploração económica desses países e fomos a fonte de instabilidade política desses países que os conduziu à condição à situação que agora estão a viver e que chegaram aqui. Posto isto, há também aqui uma questão que conflui com a Venezuela e há um limite para tudo.
para tudo há um limite. A posição de Portugal, eu quero tornar aqui bem clara, foi de apelo à recondução democrática. Reconhecimento à recondução democrática. E há um limite, e vou-lhe dizer muito claramente, olha, eu venho de uma organização que é um grande congelador europeu. É um grande congelador europeu. É um grande congelador de conflitos, a OSCE. Mas não os resolvemos, não conseguimos chegar às soluções. Porque há um ponto de diálogo e há um ponto de ação para a resolução dos problemas. E talvez esteja a chegar o ponto da resolução. E nesse ponto nós temos que ser claros. Muito bem. Muito obrigado. Foi um debate muito vivo e espero que esclarecedor. Gostava de agradecer muito a participação ativa dos nossos convidados e também à organização.